Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos, e bem-vindos ao nosso canal da partilha da Palavra de Deus. Neste dia em que celebramos o 21º domingo do tempo comum, ano B. E a liturgia continua a nos apresentar o grande discurso de Jesus sobre o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. O Santo Evangelho para este domingo é segundo São João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem as palavras de Jesus, disseram: estas palavras são duras. Quem pode escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam, por causa disso, perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje nos apresenta a parte final do grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. O discurso sobre o pão da vida é todo ele formado no diálogo entre Jesus e a multidão. Mas nesta parte final, o diálogo é entre os discípulos entre si e com Jesus. E por fim, o diálogo é entre Jesus e Pedro. O objetivo deste Evangelho é mostrar as exigências da fé e a necessidade de um compromisso sério com Jesus e com a sua proposta de vida. O Evangelho começa por descrever a reação negativa dos discípulos diante da revelação de Jesus sobre o pão da vida. Eles sentem-se escandalizados, criando um ambiente de crise de fé, porque tanto a multidão como os discípulos têm dificuldades de compreenderem as palavras de Jesus e se recusam em aceitar Jesus como Messias, aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. As palavras de Jesus são duras, porque os seus pedidos são exigentes e também porque não sabemos decifrar o desígnio de amor que Deus tem para nós. Crer não significa compreender, mas aceitar a proposta de Jesus e, acima de tudo, aceitá-lo como Messias. As palavras de Jesus são duras, mas estas palavras são Espírito e vida. E, no entanto, muitos discípulos murmuram como a multidão no deserto
e tomam a decisão de abandonar Jesus e a comunidade, e já não andavam com ele. E no final do nosso Evangelho temos Jesus e os apóstolos. E Jesus dirige agora a palavra aos apóstolos. Também vós quereis ir embora? Pedro dá uma resposta surpreendente. É uma resposta que exprime a sua experiência de fé em Jesus. Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Pedro responde não só por si, mas em nome da comunidade. Ele assume o papel importante, seja na sua profissão de fé e na sua fidelidade a Cristo, mas também assume o papel de porta-voz e pilar da fé da comunidade. A resposta de Pedro é um incentivo aos cristãos de hoje, que têm dificuldades de aceitar e pôr em prática as palavras de Jesus. É um incentivo àqueles que, diante das dificuldades ou dos sofrimentos, procuram desistir de tudo. Muitos abandonaram a igreja e até mesmo desistiram de Deus e da própria vida, por causa de uma doença crônica ou por causa da morte de um ente querido. Outros, devido ao fracasso de alguns líderes religiosos. Enfim, Pedro nos convida a permanecermos em Jesus, pão da vida, descido do céu. Para quem iremos nós, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Também nós acreditamos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Dai-nos força, Senhor, para que as vicissitudes da vida não nos levem a desistir de nós mesmos, a desistirmos da igreja, a desistirmos do próximo, mas a estarmos unidos ao Teu Filho, que tem palavra de vida eterna. Ele que é o caminho que nos conduz a Ti. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém.